O afastamento invisível. Quando o céu silencia para te proteger. Há momentos em que o silêncio é a linguagem mais eloquente do divino. Você já notou como, em certos períodos da vida, algumas pessoas simplesmente desaparecem? Vínculos que pareciam inabaláveis se desfazem. Laços de longa data perdem o sentido. Presenças constantes se tornam apenas lembranças. À primeira vista, parece perda, mas na realidade, pode ser proteção. O que poucos compreendem é que a proteção divina não age apenas nos campos físicos, nos perigos evidentes ou nas tragédias visíveis. A verdadeira proteção começa no invisível. Ela se antecipa ao que seus olhos não veem, ao que seus ouvidos ainda não ouviram, ao que seu coração ainda não entendeu. E por isso, muitas vezes, a mão de Deus não te salva do abismo. Ela te impede de chegar perto dele. Sim, existem pessoas que não caíram, porque Deus as empurrou para longe de onde cairiam. E nesse processo, há dor, há confusão. Mas há, sobretudo, amor. A intervenção divina nem sempre vem com trombetas, luzes e revelações. Às vezes, ela vem em forma de afastamento. Um não que ecoa silencioso. Uma amizade que se desfaz de repente. Uma ligação que nunca mais acontece. Um convite que nunca chega. E isso, para muitos, parece rejeição. Mas para quem enxerga além, é redenção. O espírito percebe o que a mente racional tenta negar. Quando Deus age, ele não pede permissão, ele protege. Ele fecha portas. Ele desmonta planos. Ele rompe conexões. E não é porque ele não quer que você seja feliz. É porque ele sabe o que você ainda não sabe. Ele já viu o fim de caminhos que você ainda insiste em trilhar. Por isso, não lamente tudo o que saiu da sua vida. Muitas coisas não foram embora. Foram retiradas, retoradas, por amor retiradas, para te livrar. Retiradas porque te impediam de crescer, de brilhar, de evoluir. Sim, Deus te protege até daquilo que você ama, até daquilo que você deseja. Porque Ele enxerga o que você ainda não está preparado para ver. Essa é a profundidade do cuidado dele. E é aqui que nasce o verdadeiro clamor da alma desperta. Senhor, abre meus olhos para que eu veja a sabedoria do silêncio. Quando Deus fecha portas, para abrir o invisível, algumas portas não se fecham por acaso. Elas são seladas pelas mãos invisíveis da sabedoria divina. Quantas vezes você se perguntou, por que uma relação terminou? Por que aquele trabalho não deu certo? Por que aquele lugar onde você tanto queria estar se tornou inacessível? E se a resposta nunca foi sobre perder, mas sim sobre poupar? Há dores que te alcançariam se Deus não tivesse antecipado o livramento. Há emboscadas emocionais das quais você escapou sem sequer perceber, porque o céu calou. O Espírito moveu e o caminho se fechou. Você pode ter sentido saudade, pode ter chorado, pode ter lutado para manter algo que, espiritualmente, já estava sendo retirado. Mas com o tempo, a verdade revela sua face. E o que parecia abandono, revela-se direção. Deus não te tirou daquele ambiente, Ele te resgatou. Deus não permitiu que aquela pessoa continuasse, Ele te preservou. E quando o livramento vem do alto, ele nunca chega da forma que esperamos menos, mas sempre da forma que precisamos. Alguns afastamentos acontecem para que você volte a ouvir a sua própria alma. Outros, para te proteger de quedas que ainda estavam sendo arquitetadas. E há também os que são apenas o começo de um realinhamento, uma reconfiguração espiritual, onde tudo aquilo que não sustenta mais sua essência é removido. É doloroso, mas necessário. Porque o amor divino não é um amor que afaga ilusões. É um amor que purifica. E o processo de purificação quase sempre envolve perdas. Não de quem você é,
mas do que te impede de ser quem nasceu para ser. É neste ponto da jornada que você começa a compreender: a proteção de Deus não é passiva, ela é ativa, intensa, silenciosa e certeira. Ela rompe contratos emocionais que te esgotam. Ela desfaz pactos, não ditos, que drenam sua luz. Ela te arranca do ciclo da dependência emocional, da necessidade de aprovação, da escravidão, da expectativa, e quanto mais você resiste, mais doído se torna o processo. Mas quanto mais você entrega, mais leve se torna o caminho. Diga em seu íntimo: se for para minha alma florescer, que Deus feche cada porta que precise ser fechada. Você não está sozinho. O céu está em movimento por você. E o que hoje parece abandono, será entendido como salvação. Se essa mensagem tocou algo profundo em você, respire fundo agora e escreva silenciosamente dentro de si: Senhor, feche o que precisa ser fechado, mas abra meus olhos para que eu entenda. No fim, não é sobre entender tudo. É sobre confiar em quem vê tudo, inclusive o que você ainda não pode ver. O coração que se fecha. Quando os olhos se abrem, há uma verdade sagrada que atravessa os séculos e os corações despertos. Quando Deus abre os olhos de alguém, o coração dessa pessoa nunca mais é o mesmo. Porque ver transforma. Ver o que estava oculto, ver as intenções reais por trás das palavras doces, ver a manipulação disfarçada de cuidado, ver o interesse escondido no que parecia amizade, e ver de verdade dói. Dói perceber que aquela pessoa que você defendia com unhas e dentes não estava por você. Dói perceber que certos ambientes onde você se sentia acolhido apenas te toleravam. Dói notar que em muitas situações, o que te mantinha ali não era amor, mas medo de estar só. Mas quando o espírito abre os olhos, ele não volta atrás. Quando o véu cai, você não pode mais fingir que não viu. É por isso que, espiritualmente, o primeiro reflexo de quem começa a enxergar é o fechamento do coração, não por frieza, mas por proteção, não por falta de amor, mas por excesso de verdade. Você para de insistir, você para de justificar o injustificável. Você silencia onde antes gritava por aceitação. E esse novo silêncio é cura, é maturidade emocional. É o primeiro passo de uma jornada mais elevada. Não se trata de orgulho, trata-se de discernimento. O coração se fecha para o que esvazia, para o que paralisa, para o que suga, e começa a se abrir para o que ele nunca ousou sonhar. A paz sem dependência, o amor sem barganha, a conexão sem medo. Quando Deus abre seus olhos, você deixa de pedir sinais, porque tudo ao seu redor começa a gritar com clareza. Você sente nas entrelinhas, percebe nas pequenas atitudes, enxerga nas pausas o que antes tentava interpretar nas palavras. É nesse ponto que nasce uma oração diferente, uma súplica mais elevada. Deus, não permita que eu volte a ser cego, ainda que a visão me doa, que eu nunca mais volte à ignorância emocional. Você não precisa mais de provas. O seu espírito já sabe esse saber libertador. Você começa a compreender que há presenças que são prisões e que algumas saídas que mais doeram foram as maiores libertações que você já viveu. Que paradoxo! Não, mas é nesse paradoxo que mora o mistério divino. Enquanto alguns te acusam de frieza, Deus te enxerga como curado. Enquanto alguns lamentam sua ausência, o céu celebra sua libertação. Enquanto te julgam por recuar, Deus sorri, porque você finalmente entendeu. Você não está perdendo, ninguém está se encontrando, e isso muda tudo. Contínuo fermo. O processo pode ser solitário, mas nunca é em vão. O que vem depois da clareza é a reconstrução.
E nela, Deus não apenas guia, El Rubita. Quando a luz interior irrita as trevas ao redor, é curioso como, ao se afastar de pessoas, você acredita que o conflito acabou. Mas a verdade é que sua ausência, para alguns, fala mais alto do que 1000 palavras. Sua mudança incomoda. Sua evolução irrita, sua luz perturba, e não porque você queira provocar, mas porque a sua presença silenciosa desvela o que muitos lutam para esconder: inseguranças, embejas, medos. Ressentamentos você se torna um espelho, e nem todos suportam o reflexo. O espírito de alguém que está despertando não combina mais com a frequência de ambientes que celebram a mediocridade emocional. Onde antes você cabia, agora transborda. Onde antes era aceito, agora é rejeitado. E isso, mais uma vez, é proteção. Deus não apenas afasta pessoas por fora, Ele eleva você por dentro. E essa elevação tem um custo. Você deixa de ser compreendido, deixa de ser convidado, passa a ser alvo de comentários, julgamentos, distorções. Mas ao invés de responder, você ora. Ao invés de confrontar, você entrega, porque entendeu que certas batalhas não são vencidas com palavras, mas com silêncio, com fé, com consistência. Não se trata de provar nada a ninguém. Se trata de permanecer onde Deus te plantou. Mesmo que ninguém aplauda o seu florescer, haverá quem diga que você mudou. E é verdade. Mas não como eles pensam. Você não ficou distante. Você ficou desperto. Você não ficou frio. Você ficou livre. E liberdade, para quem vive em jaulas emocionais, é ofensiva. Assusta. Intimida. Porque lembra que é possível sair. E nem todos querem encarar esse chamado. Portanto, não é strong, oposição. Ela é o aplauso invertido do mundo espiritual. O inimigo não ataca o que está parado. Ele tenta desestabilizar o que está prestes a subir de nível. Sua vida está mudando. Você não apenas pediu proteção, você está recebendo instrução. Deus está te ensinando a ver, a sentir, a discernir. E isso faz de você alguém perigoso. Para as trevas continue. A luz que você carrega não é para caber, é para iluminar. E quem não suporta sua luz, que aprenda a se proteger dos próprios espelhos. O final da noite, quando a alma silencia e o espírito entende. Quando tudo se aquieta, quando os rostos se vão, quando as ligações cessam, é nesse momento que o verdadeiro aprendizado floresce. A alma, então, começa a entender que nunca esteve só, menos apenas cercada de distrações. E agora, no vazio aparente, há espaço para o sagrado. É nesse espaço que Deus fala. Não mais por meio de terceiros. Não mais através de confirmações externas, mas dentro fundo claro e silenciosamente. Porque a alma que passou pelo vale da separação agora está pronta para a montanha da comunhão. Não a comunhão com o mundo, mas com o invisível, com a verdade, com o eterno. Você já percebeu como, depois de uma dor muito forte, você se torna mais sensível ao que realmente importa? Como, depois de um corte profundo, você passa a selecionar melhor quem entra? Como o tempo de aflição te ensina a amar com mais consciência, a se doar com mais sabedoria, a esperar com mais paciência. Esse é o resultado do toque divino. Não o toque que apenas cura o corpo, mas aquele que alinha a alma com um propósito. Quando você pediu para que Deus te protegesse, Ele ouviu e Ele agiu. Não te trancou num quarto, não te envolveu em uma prisão, não te cobriu com um escudo. Ele retirou, Ele revelou, Ele limpou os olhos da sua alma para que você visse quem era quem. E agora você sabe, não precisa mais insistir em portas que se fecharam. Não precisa mais correr atrás de quem não ficou. Você foi guardado, você foi poupado.
Você foi recolocado no trilho. E se o caminho parece mais estreito, pork está mais perto do destino. Chega um ponto em que você para de perguntar por que Deus tirou e começa a agradecer. Obrigado por não deixar ficar. Essa gratidão é semente de uma nova jornada. Uma jornada em que você anda mais leve, mais sóbrio, mais forte, mais perto da presença. Agora, em vez de clamar por companhia, você ora por discernimento. Em vez de pedir por aprovação, você ora por verdade. Em vez de suplicar por amor alheio, você se ancora no amor que te criou. E quando essa transformação interna acontece, o mundo externo já não te assusta. Você caminha sabendo que está guardado, mesmo em meio à guerra, à paz, mesmo no meio da noite, à luz, mesmo quando nada faz sentido, a propósito. E no fim, tudo aquilo que você achava que tinha perdido, Deus te devolve, em dobro, com mais profundidade, com mais consistência, com mais verdade. Porque agora você está pronto, pronto para o novo, pronto para o que é real, pronto para viver, não com medo, mas com fé. Então ore, mesmo em silêncio. Senhor, obrigada por cada afastamento, por cada livramento que eu não entendi, mas que me salvou. E siga, com a certeza de que o que te espera é maior do que tudo que ficou para trás.